Muito bem, galera. Então, dando continuidade às aulas de dinâmica, então a galerinha aí vai pegar o livro, galera do primeiro ano, vai pegar o livro na página 82 do nosso livro texto. Nós vamos começar as questões orientadas, tá legal? Questão número 1. Vamos fazer algumas questões na sequência como modelos, exemplos, para que vocês possam depois desenvolver sozinhos, tá bom? Então vamos nessa. Eu vou ler aqui a questão, o texto, para a gente entender. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é... Muito bem. Então é o seguinte, em primeiro lugar, grife no seu livro quando ele fala o homem tenta. Esse ato de tentar levantar uma caixa, então ele não consegue. Ele vai tentar levantar. E ele quer saber qual é a força que a mesa aplica na caixa. Vamos agora lembrar daquela nossa aula última que tivemos falando sobre força-peso, força normal, força de tração, tá lembrado? E nós falamos, aqui nós vamos usar basicamente essas forças. A primeira coisa a se preocupar é o cálculo da força-peso, tá legal? Então, olha cá rapidamente a figura. Então, essa é a situação física que temos. Você tem a caixa de 5 kg, o homem aplica uma força de 10 newtons tentando levantá-la, isso aqui é um fio, né? Então, a força de tração nesse fio. E nós vamos ter que representar ali a força-peso. Lembra que nós falamos? Que a força-peso ela é uma força que atuará sempre apontando para onde? Para o centro do planeta, no caso, o centro da Terra. Então, a força-peso, turma, ela vai estar aqui, aplicada dessa forma. Peso. E qual era a fórmula mesmo da força-peso que nós vimos na última aula? É a massa vezes a gravidade local. Por falar nisso, no texto, ele cita, tem aí um G, se você olhar aí no seu livro, mas ele não diz o valor do G. Fica subentendido, e claro, numa questão, isso no simulado, na prova de vocês, isso é dado na questão, o valor de G, eu coloquei aqui, ó, G igual a 10 metros por segundo quadrado, nas proximidades e na superfície da Terra. Beleza, gente? Então, vamos fazer o cálculo rapidinho da força-peso aqui, ó. Então, o peso será 5 vezes 10, que vai nos dar 50 newtons. Tudo bem? Então, essa força-peso, 50. Só que a pergunta dele é o seguinte, olha lá o que está no livro, hein? Vamos voltar aqui para o texto. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa. Ora só, se ele quer a força que a mesa aplica na caixa, é a força que a superfície exerce sobre o corpo. Como é que é o nome dessa força? Força normal, exatamente. Então a força normal, ela vai estar atuando aqui, gente, ó. A mesa vai fazer uma força na caixa para cima. Essa força, para não ficar muito confuso aqui, eu vou representá-la aqui em cima. Mas entenda que essa força está atuando embaixo da caixa. A questão do espaço aqui apenas. Então, ó, é isso aqui que ele quer que você calcule, a força N. Até aí tá tudo bem? Vamos seguir. Ora só. Lembra que eu chamei a atenção lá no começo da questão, e que ele fala em que ele vai tentar levantar? Certo? Se ele tenta levantar, então não é uma certeza que ele vai conseguir. Então, se ele tenta e não consegue, isso é chamado equilíbrio. Lembre-se também de uma aula anterior. Vocês têm que, de vez em quando, voltar aqueles pequenos vídeos teóricos anteriores. Você tem dois tipos de equilíbrio, lembra? Equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. O estático é quando ele está em repouso, é esse caso. E o equilíbrio dinâmico é quando ele está em movimento retilíneo uniforme, MRU. Em ambos os casos, a força resultante é nula, é zero. Então, esse é o detalhe, a resultante, gente, resultante. Eu não estou falando desta força. Essa é apenas uma das 3 forças que tem nesse sistema. O que eu preciso é da resultante. A resultante é nula. Ora, vamos lá, gente. Agora é vetor. Vetor. Eu tenho 2 vetores aqui de mesma direção e sentido. O que é que eu faço com 2 vetores de mesma direção e sentido? Eu somo esses 2 vetores. E eu tenho um vetor para baixo, que está equilibrando todo esse sistema. Então, dá uma olhadinha aqui como é que nós vamos desenvolver isso. Ó, F mais normal, porque são 2 vetores de mesma direção e sentido, menos o peso, porque o peso está no sentido oposto, negativo, e tudo isso igual a quanto?
0. Beleza? Ora, então nós temos aqui agora já uma expressão matemática para desenvolver. Eu não quero saber o valor da normal, então ó, normal vai ser peso menos a força. Eu passei isso tudo pro lado de lá. Pronto, só substituir. Peso vai ser 50 menos a força de 10 newtons que ele disse na questão que fez, tentando levantar, e que vai dar uma força normal de 40 newtons, que é a nossa resposta. Observe que ele faz uma força de 10 newtons, certo? E ele, de certa forma, alivia a pressão que esse corpo faz na mesa. E de tal forma que a mesa vai reagir, né, sobre o corpo apenas com a força de 40 newtons. Beleza, galera? Até a próxima.